Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 253, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. E o tema, a necessidade da reforma interior. Então, dando sequência na necessidade da reforma interior, de onde nós paramos, ou melhor, de onde nós paramos mesmo, né? Porque, na verdade, os 3 vídeos anteriores, Diogo, que é o nosso amigo, ele quem gravou. Então aqui é assim, sabe? Tem dia que é Diogo, tem dia que é Cássio. Cássio tá demorando, né, vó? Por quê? Ah, é? Não? Tá tudo bem com ele, né? No entanto, Cássio tá aqui presente. Manda um abraço para os familiares, manda um abraço para a mãe. Tá com muita saudade. Manda um grande abraço pro tio dele, que tá mandando dizer... Nós estamos quebrando aqui, né, o protocolo, mas ele manda dizer pro tio que ele não está com ciúme do AP dele, não, que o tio dele pode ficar à vontade no AP dele. Então manda um grande abraço pro tio, né? Pra mãe, muita saudade, os irmãos, muita saudade, né? E ele tá muito feliz porque ele pôde comparecer também, não só no batizado, como também no batizado do sobrinho dele, né? Como também ele esteve presente no almoço. E ele só puxa a orelha das pessoas, o povo que come, porque ele já não está comendo mais como ele comia antes. É que na verdade você comia pouco, né, Cássio? Você sempre foi de comer pouco, né? Por isso que você está falando, é o povo que come. Então você percebe que foi uma quebra de protocolo, mas sobre a orientação de vó. Então, de vez em quando é vó que grava os vídeos, de vez em quando sou eu mesmo, Louis de Bergerac, né? Luiz Antônio, Diogo, Fernando, vó, né? Patrícia, Daniele, é uma turma. Só que tem momentos que eles gravam sem que as pessoas percebam. Se eles não disser se eles não disser o nome, se eles não dizer o nome, né? As pessoas não ficam sabendo quem é quem, né? Mas essa quebra de protocolo aqui foi vó quem pediu. Então, quando vó pede, gente, é melhor eu obedecer, né? Porque senão depois eu não durmo. Porque ela não me leva para os trabalhos nas colônias. De vez em quando também Marcílio Colombaroli, quem grava. Marcílio também. Cássio também já gravou muito, logo vai voltar a gravar, já nos disseram aqui, né? E nesse livro mesmo, Cássio vai vir a gravar alguns vídeos aqui, né? Então, o trabalho é de todo mundo. Então, aqui dando sequência, Sueli Caldas Schubert, ela diz assim, ó: Emmanuel analisa magistralmente o instante em que Ananias
sob o influxo do mestre, devolve, né? Devolve. Só um segundinho para mudar essa Emmanuel analisa magistralmente o instante em que Ananias, sob o influxo do mestre, devolve a visão a Paulo de Tarso. Nós temos que entender uma coisa aqui, ó. Neste exato momento em que Ananias, sob o influxo do mestre Jesus, Ananias e o mestre devolve a visão a Saulo de Tarso e não a Paulo de Tarso. Luiz, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Porque vejamos, enquanto ia pela estrada de Damasco, né? Depara-se Saulo de Tarso com Jesus. Eu vou abreviar a história porque eu já contei o Diogo já contou no vídeo anterior, porque eu tenho que assistir os vídeos para depois postar. Então, Saulo, ele depara com a presença do mestre. Ele aparece, Saulo cai do animal, né, do equino, e fica ali ajoelhado, e Jesus lhe diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Pois bem, a luz do mestre é tão grande que Saulo fica cego. Abreviando a história. Jesus pede para que Saulo vá até Cafarnaum, né? Aliás, até Damasco. E que lá, numa pensão, vamos dizer assim, ele ia encontrar alguém que ia lhe auxiliar. Pois bem, esse alguém era Ananias. Ananias era aquele o qual Saulo estava indo lá, né, em Damasco, para matá-lo. E chegando lá, quando Jesus, olha aqui, Emmanuel analisa magistralmente o instante em que Ananias, sobre o influxo do mestre, devolve a visão a Paulo de Tarso. Não. O mestre, naquele momento, né? Ananias, sobre o influxo do mestre, devolve a visão a Saulo de Tarso. Porque até aquele momento, ele ainda, o seu nome era Saulo de Tarso. Se você leu o livro Paulo e Estevão, você entende perfeitamente o que eu estou dizendo aqui. Não estou dizendo nada contra Sueli, nada contra Emmanuel. Quem sou eu para falar alguma coisa a respeito desses seres? Eu só estou alertando para que as pessoas, vou usar esse termo aqui, ó. Eu só estou alertando para que as pessoas não comam gato por lebre. A expressão é essa. É pejorativa, mas é essa. Depois que Ananias, sobre o influxo, sobre as energias, sobre o poder de Jesus, devolve a visão a Saulo de Tarso,
que Saulo depara com aquela figura à sua frente e lhe interroga, como por exemplo: quem és tu? Eu sou Ananias. Vamos dizer assim, Ananias? E ele abraça Ananias e começa a chorar. Pois bem, ele depois começa a caminhar, Saulo de Tarso começa a caminhar lado a lado ali nas redondezas com Saulo. Mas em dado momento, Ananias achou por bem orientar Saulo a mudar de nome. Olha como que eu sou detalhista para esclarecer essas coisas. Mas não é não, gente, é porque a gente estuda. Então, Ananias orienta Saulo. Já que você se converteu, né? Já que você deixou, eu estou usando uns termos nossos aqui. Já que você deixou de matar os cristãos, então de hoje em diante mude o teu nome de Saulo para Paulo de Tarso. Porque assim você vai se sentir melhor. Em todos os lugares que você chegar, as pessoas não vão te perseguir. Olha ali, como se diz assim, né? O matador de cristão, Saulo, se converteu. Que lá? Isso é uma farsa dele. Isso é uma desculpa dele. Ele não se converteu nada. Então, dali em diante, depois da orientação de Ananias, depois de alguns dias, é que Saulo de Tarso deixa para trás o nome de Saulo e adota o nome de Paulo de Tarso. Porque, na verdade, tanto Saulo quanto Paulo é uma coisa só. Você entendeu? Eu não sei se na tradução tem uma tradução lá, tinha uma tradução lá que seria o mesmo nome, só que em judeu era de um jeito e numa outra raça lá é de outro jeito. Você me desculpe, mas nesse exato momento me falha a memória, porque é muita coisa, é muita informação. Mas eu acredito que você não vai se importar com isso, né? Então, daquele momento em diante, é que Saulo adota o nome de Paulo. Então, veja bem. Então, o instante em que Ananias, sob o influxo do mestre, devolve a visão a Paulo de Tarso. Então, alertando-nos para outras escamas que também nos revestem. Olha só. Alertando-nos para outras escamas que também nos revestem. Porque quando Ananias lhe aplica um passe, eu vou usar esse termo, Saulo, que se via cego, porque quando ele deparou com Cristo, a luminosidade do Cristo foi tão grande que o cegou. Mas isso é psicologia. Por que é psicologia? Porque a verdade, ela ofusca o mal. A verdade, ela ofusca a mentira. A verdade, ela ofusca o orgulho, o egoísmo.
a vaidade, o ciúme, a verdade ofusca. Então vejamos, quando Saulo depara-se com Cristo, a luminosidade da verdade foi tão grande que os olhos de Saulo, acostumado a só ver o mal, ficou cego naquele momento. Ele ficou cego quando Ananias lhe restituiu a visão física e, obviamente, a visão da alma também. Conta-se a história que foi como se fosse escamas de peixe descendo dos olhos dele, como se fosse escama de peixe sendo retirada dos olhos, aquelas escamas. Você sabe que é escama de peixe, né? Então, alertando-nos para outras escamas que também nos revestem. Quantos milhões de escamas nós possuímos? As escamas do orgulho, as escamas do egoísmo, da inveja, do ciúme, as escamas da vaidade, da avareza, né? Enfim, quantos milhões de escamas nós trazemos ainda nas mãos, nos pés, na boca, nos olhos, no ouvido. Quantos milhões de pessoas não conseguem ouvir os desígnios de Deus, tanto através dos seres no corpo físico, quanto através dos seres espirituais? Quantos milhões de pessoas ainda trazem a audição interrompida, obstruída? Quando diz muitas pessoas, eu não tenho o dom da audição. Por que que ele não tem o dom da audição? Por que que ele não consegue ouvir os espíritos? Por que que ele não consegue ouvir a verdade? Porque ele traz a audição da alma e do corpo físico obstruída. Ele ainda não acredita nas capacidades que ele possui. Ele ainda necessita de ir à casa espírita para ouvir um orador explanar. E mesmo assim, ao ouvir o orador, ele ainda sai duvidando do que ouviu, descrente totalmente, devido às escamas que obstruem a tua audição espiritual e física, porque ele não acredita nele, quanto mais nos outros. Quantos milhões de pessoas que traz a visão,
ainda obstruída pelas escamas do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da maledicência. Quantos milhões de pessoas que ainda sente inveja quando vê alguém melhorando de vida física, quando alguém adquire um automóvel, ou uma casa, ou uma roupa melhor, um sapato, uma joia, e que através das vistas, dos olhos, obstruído pelas escamas, que não permite com que a alma enxergue a realidade, ele sai a invejar aquela pessoa, a ignorar aquela pessoa, a falar mal daquela pessoa. Viu só essa pessoa? Do nada, essa pessoa começou a subir de vida. De duas uma. Ou está prostituindo, ou roubando, ou vendendo droga. Sei não, viu? Ó, fique atento ao que eu estou dizendo. É um desses três. A pessoa cega, ela age dessa forma. Isso são escamas obstruindo as nossas vistas, os nossos olhos da alma ainda encontram-se repletos de escamas, escamas da maledicência, da inveja, do ciúme, do orgulho. E a pessoa, quando tem a boca cheia de escamas, que em vez de usar a boca para o bem, falar o bem, desejar o bem, não, defama o outro, destrói a vida do outro. Você está sabendo o que aconteceu com ele? Com ela? Manda ele embora. Manda ela embora. E isso não presta. Se a pessoa não tem condições de ajudar, que pelo menos não atrapalhe. Isso significa a boca da alma obstruída pelas escamas da vaidade, das fantasias e das ilusões que o mundo pecaminoso oferece, que os sistemas, que as etnias, que as castas oferecem. Enfim, quantos milhões de pessoas possuem as mãos obstruídas de escamas, mãos que roubam, mãos que matam, mãos que espancam. Isso tudo é escamas da alma, máculas da alma.
que é o mesmo que manchas, chagas da alma. Quantos milhões de seres no corpo físico, vamos falar do corpo físico, que traz a mente obstruída pelas escamas da malícia, da maldade, da arrogância, da avareza e de todas as outras virtudes que não prestam, vícios, desejos. Isso tudo são escamas. Os pés que levam a pessoa para os lugares inapropriados, mas é lógico que vem tudo da mente, porque a mente é que dirige o corpo. Aí vem a doutrina dos espíritos realizar, nos ensinar como nos desobsidiar. É onde nós temos ensinado aqui a necessidade da prática da desobsessão fora da casa espírita. Vamos para o próximo vídeo. Sequência no mesmo assunto.